Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí prontinho para mais uma videoaula de correção das atividades do PET, volume 5. E hoje, pessoal, vamos estar corrigindo, então, as atividades de matemática da semana 4 do PET 5. Onde estão os livros? E vamos aprender hoje um pouco sobre grandezas, medidas e proporcionalidade. É um assunto bem legal, vamos lá. Grandeza e proporção. Você sabe o que é uma grandeza? Bom, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, velocidade, tempo, comprimento, altura, massa, enfim. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Algumas grandezas podem estar relacionadas e variarem proporcionalmente. A proporção está presente em muitas situações cotidianas. Por exemplo, quando compramos 300 gramas de presunto, podemos calcular o valor total a pagar, pois este corresponde proporcionalmente à quantidade do produto em relação ao preço de 1 quilo. As grandezas, elas são diretamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Nós veremos isso agora continuamente, podem ficar tranquilos, pessoal. Então, conforme esse exemplo aí do presunto que eu acabei de citar, quanto mais presunto eu comprar, mais eu vou pagar, correto? E esse aumento do valor a ser pago é proporcional à quantidade de quilogramas que vai aumentar, né, na compra. Ou seja, se eu comprar 600 gramas de presunto em vez de 300 gramas, eu vou pagar o dobro do que eu pagaria se eu tivesse comprado 300 gramas, correto? Então, quando uma grandeza ela aumenta e a outra diminui na mesma proporção, elas são ditas inversamente proporcionais. Por exemplo, o tempo é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade e diretamente proporcional à distância percorrida. Vamos ver isso nos exemplos a seguir. Grandezas diretamente proporcionais. Vamos pensar num exemplo mais prático. Uma torneira de água enche um reservatório conforme essa tabelinha aí a seguir. Então, aí nesta tabela, tempo e altura são duas grandezas. O tempo, ele está marcado em minutos e a altura está marcada em centímetros. Então, observem aí. São gastos 15 minutos para encher esse reservatório numa altura de 50 centímetros. Em seguida, está dizendo aí que são gastos 30 minutos para encher o reservatório numa altura de 100 centímetros. E para uma altura de 150 centímetros, são gastos um tempo de 45 minutos para poder atingir essa altura de água no reservatório. Então, observem que, conforme o tempo aumenta, a altura também aumenta. Ó, foram gastos 15 minutos para uma altura de 50 centímetros. Depois, aumentou-se o tempo para 30. Aumentou-se também a altura em que foi atingida a água, né, desse reservatório. Depois, aumentou-se para 45 minutos e a altura, novamente, aumentou para 150. Então, se nós fizermos a razão 15 está para 30, assim como 50 está para 100,
nós vamos observar o seguinte. Observe que se nós multiplicarmos cruzadamente, vamos ter 15 vezes 100 igual a 30 vezes 50. Isso vai nos dar o seguinte resultado. 15 vezes 100, 1.500. 30 vezes 50, 1.500 também. Ou seja, um lado da razão é igual ao outro. Então, essa razão é a mesma para ambos os casos. Se eu aumento de 15 para 30, eu aumento também de 50 para 100. Então, aqui a gente tem que essas grandezas, tempo e altura, são diretamente proporcionais aí, nessa variação de tempo que houve, nessa variação de altura que houve. Vamos para um outro exemplo aqui ainda dentro desse caso. Observando aí, 15 está para 45 e 50 está para 150. Vamos ver se essas grandezas estão se comportando de forma diretamente ou inversamente proporcional. Se multiplicarmos cruzadamente, assim como no caso acima, nós vamos ter 15 vezes 150 igual 45 vezes 50. Se fizermos as multiplicações, nós vamos chegar a um resultado de 2.250 igual a 2.250. Então, isso significa que esse é um caso onde as grandezas, tempo e altura são diretamente proporcionais. À medida em que eu aumento o tempo, eu aumento a altura em que a água vai atingir esse reservatório. Beleza? Então, vamos continuar. Aqui a gente vai ver um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Observem. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes. Aí a gente tem uma tabelinha onde um percurso é feito de 3 maneiras diferentes: bicicleta, moto e carro. E aí você tem os valores de velocidade em quilômetros por hora e de tempo em minutos para esse percurso aí feito de bicicleta, de moto e de carro, certo? Então tá. Então vamos observar se essas grandezas, velocidade e tempo, nessa situação, se comportam de maneira diretamente ou inversamente proporcional. Fazendo aí, 15 está para 30, assim como 120 está para 60. Multiplicando cruzadamente, nós temos o seguinte: 15 vezes 60 igual a 30 vezes 120. Isso vai nos dar um resultado de 15 vezes 60, 900. 30 vezes 120, 3.600. Então, isso significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? A igualdade não foi estabelecida, assim como nos exemplos anteriores, da tabela anterior. Observem que da bicicleta para a moto, 15 está para 30, assim como 120 está para 60. De 15 para 30, houve um aumento da velocidade, mas o tempo em minutos, ele não aumentou. De 120, ele foi para 60, ele diminuiu. Então, à medida em que aumentou-se a velocidade, não aumentou-se o tempo. Ao contrário, o tempo diminuiu. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Para o segundo caso aí, comparando a bicicleta e o carro, vamos ver. 15 está para 60, assim como 120 está para 30. Fazendo a multiplicação cruzada, teremos 15 vezes 30 igual a 450. E 60 vezes 120 igual a 7.200. Temos aí grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque a igualdade da multiplicação cruzada, nesse caso, não é satisfeita.
novamente. Então, observe aí na tabela. De 15 para 60, houve um aumento da velocidade. E de 120 para 30, não houve um aumento do tempo. Então, à medida em que aumentou-se a velocidade, diminuiu-se o tempo. Essas grandezas são, portanto, inversamente proporcionais. Agora, você vai pausar este vídeo e você vai tentar fazer a atividade 1 da página 30 do PET 5 e depois retoma o vídeo para correção das atividades. Na questão número 1, você tem o seguinte enunciado. O preço de 1 litro de leite é R$ 3,00. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aí nós temos a seguinte tabela informando a quantidade em litros de leite, e aí você tem os respectivos valores: 1 litro, 2, 3, 4, 5 e até 24 litros de leite, certo? E depois o preço, né, total. Para 1 litro, o preço, assim como já foi dito, é R$ 3,00. Então, 1 litro de leite custa R$ 3,00. Você vai tentar descobrir agora quanto custa 2 litros de leite, 3 litros de leite, 4, 6, 12, 24 litros de leite. E depois, em seguida, nós vamos observar esses dados e vamos tentar descobrir se esses dados, essas grandezas, quantidade e preço, são diretamente ou inversamente proporcionais nesse caso. Então, vamos lá. 1 litro de leite custa R$ 3,00. 2 litros de leite vai custar o dobro, não é? Então, R$ 6,00. Podemos preencher a tabela já. 3 litros de leite vai custar R$ 9,00. Por quê? Se 1 litro custa 3, 2 litros custa 6, mais 3 litros, R$ 9,00. Então, podemos preencher a tabela. Tá muito óbvio por enquanto, né, pessoal? Tá muito fácil, porque os valores são baixos. Continuando aí. 4 litros de leite vai custar, portanto, R$ 12,00. Então, observem que se 1 litro custa 3, para nós sabermos quanto custa 4 litros de leite, basta nós multiplicarmos R$ 3,00 por 4 litros. Isso vai nos dar R$ 12,00. 5 litros de leite. 15, basta fazermos 3 vezes 5, isso vai nos dar 15. E 6 litros de leite, como é que nós fazemos? 3 vezes 6, 18 litros. É muito óbvio, né, pessoal? 12 litros de leite. Bom, 12, aí vamos tentar fazer de uma outra forma, raciocinar de uma outra maneira que também é válida. Se 1 litro de leite custa R$ 3,00, fazendo uma regrinha de 3, 12 litros de leite vai custar quanto? Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que x é igual a 12 vezes 3. Isso vai nos dar R$ 36,00. Nós só resolvemos aqui fazer uma regrinha, né, pessoal? Nós não fizemos a multiplicação direta, como nos casos que a gente viu agora anteriormente. Então, 12 litros de leite vai custar R$ 36,00. E 24 litros de leite, 24 vezes 3, R$ 72,00. Agora, nós precisamos saber se essas grandezas relacionadas quantidade e preço são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, vamos comparar a quantidade, a razão, né, da quantidade e do preço. Então, 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Se nós fizermos a multiplicação em x, nós teremos que 1 vezes 6 igual a 3 vezes 2
é a mesma coisa. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. Então, nesse caso, nós temos uma igualdade, o que nos mostra que as grandezas relacionadas quantidade e preço são diretamente proporcionais. Em seguida, 1 está para 3 e 3 está para 9. Se fizermos a multiplicação cruzada, nós vamos ter 1 vezes 9 igual a 3 vezes 3, o que indica uma igualdade também, ou seja, as grandezas estão relacionadas de forma diretamente proporcional. E aí, pessoal, nós continuaremos nesse processo, né, de observar se as razões elas estão relacionadas de forma direta ou inversamente proporcional. Nesse caso, fazendo aí 1 está para 4, assim como 3 está para 12, 1 está para 6, assim como 3 está para 18. Mas nós podemos também inferir, né, isso somente observando como que as grandezas, vamos dizer assim, se comportam, né? Como que a quantidade e o preço se comportam aí nessa tabela. Então, observe, 1 está para 4, assim como 3 está para 12. De 1 para 4, houve um aumento da quantidade, certo? A quantidade aumentou de 1 para 4. Ao passo que o preço de 3 para 12 também aumentou, ou seja, obteve-se um aumento da quantidade e, em consequência disso, também obteve-se um aumento do preço, que significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Observando aí, 1 está para 5, assim como 3 está para 15. Observem que de 1 para 5, nós tivemos um aumento da quantidade, né, de leite. E do 3 para 15 também houve um aumento, né? Então, à medida em que eu aumentei a quantidade de leite de 1 para 5, eu aumentei o preço do leite de 3 para 15 reais. E assim, sucessivamente com os outros entes da tabela, 1 está para 6, assim como 3 está para 18. À medida que eu aumentei de 1 para 6 a quantidade de leite, eu tive como consequência disso um aumento de R$ 3 para R$ 18 do leite. E 1 está para 12, assim como 3 está para 36. À medida em que eu aumentei a quantidade de 1 para 12, eu aumento também o preço de 12 para 36. E 1 está para 24, assim como 3 está para 72, essa razão também implica grandezas diretamente proporcionais, porque à medida em que eu aumentei a quantidade de 1 para 24, obteve-se um aumento de R$ 3 para R$ 72 o litro do leite. Então, essas grandezas, quantidade e preço, estão relacionadas de forma diretamente proporcional. Então, observem aí, né, que quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão é constante K. Então, se eu dividir, aí no primeiro caso, que 1 está para 2 e 3 está para 6. Se eu fizer a divisão 1 por 2 e 3 por 6, eu vou ter o mesmo valor, a mesma razão, a mesma constante K, que é o que nós vimos, que um lado da igualdade vai ser igual ao outro, né? Se eu fizer a multiplicação inversa, eu vou ter alguma coisa igual a outra coisa. Isso vai implicar grandezas diretamente proporcionais, uma razão K, uma constante K. Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Na segunda questão, diz assim: a tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, velocidade média e tempo, para uma distância percorrida de 600 quilômetros. Então, aí você tem uma tabela onde a velocidade média é dada em quilômetros por hora e o tempo dado em horas. Você tem os valores da velocidade e precisamos encontrar os respectivos valores de tempo de acordo com essas velocidades. E aí ele diz assim:
De acordo com a cinemática e a física, a fórmula da velocidade é igual à distância percorrida dividida pelo tempo gasto. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor 600. Então, se nós dividirmos a velocidade pelo tempo, sempre vamos obter o resultado 600 quilômetros, que corresponde à distância percorrida, que é de 600 quilômetros. Na matemática, você pode calcular o tempo dividindo a distância percorrida pela velocidade, lembra? Tempo é igual a distância sobre velocidade. Há uma fórmula que relaciona velocidade, distância percorrida e tempo gasto, permitindo expressar uma dessas grandezas em função das outras duas. Então, velocidade, tempo e distância são grandezas, porque são coisas que podem ser medidas, assim como dizemos lá no primeiro slide. Então, aí você tem as formulinhas que vêm lá da física, né? Onde velocidade é igual a distância sobre tempo. Se nós manipularmos essa formulinha, nós vamos ter distância igual velocidade vezes tempo. E se nós manipularmos novamente, quisermos isolar o tempo t, nós vamos ter que a distância divide a velocidade. Então, o que significa isso? Ele está pedindo para nós encontrarmos o tempo. Podemos, então, usar a terceira fórmula, onde diz que o tempo é igual à distância sobre a velocidade. Nós temos o valor de todas as velocidades. E temos também a distância, que é sempre 600 quilômetros. Então, basta aplicarmos essa fórmula, tempo igual à distância sobre velocidade, que nós vamos encontrar todos os valores de tempo que precisamos. Agora é com você. Complete o tempo em horas na tabela acima e responda se as duas grandezas, velocidade e tempo, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, dando continuidade aí, pessoal. Ele disse que na matemática nós podemos calcular o tempo dividindo a distância pela velocidade, certo? Então, o tempo vai ser igual a distância de 600 dividido por 30 no primeiro caso, certo? Então, é distância 600 dividido pela velocidade igual a 30. Isso vai nos dar um valor de 20 horas. Então, o primeiro valor aí da tabela vai ser 20. Para uma velocidade de 30 km por hora, ele gasta 20 horas para percorrer essa distância aí de 600 quilômetros. Depois, em seguida, calculando para a velocidade igual a 40 km por hora. Fazendo a divisão de 600 por 40, nós vamos obter um valor de 15 horas. Então, ele gasta 15 horas a uma velocidade de 40 km por hora para percorrer 600 km. E assim, nós vamos fazendo para os demais valores de velocidade e vamos encontrando os resultados, certo? Já fui apresentando diretamente, né, as fórmulas, as continhas, para podermos agilizar aí, né, a nossa correção. Mas vocês façam aí a divisão certinho e coloquem o resultado, beleza? Bom, agora ele quer que nós identifiquemos se essas grandezas de velocidade e tempo dispostas nessa tabela, elas estão relacionadas de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, observem aí a razão de 20 para 30 e de 30 para 20, que é no primeiro caso aí, ó. 20 está para 30, assim como 30 está para 20, certo? Se nós observarmos, de 20 para 30, aumentou-se a velocidade, certo? E de 30 para 20, diminuiu-se o tempo. Então, à medida em que eu aumento a velocidade de 20 para 30, há uma diminuição do tempo de 30 para 20. Isto significa que as grandezas relacionadas são inversamente proporcionais. Agora, nós precisamos identificar
se essas grandezas, velocidade e tempo, estão relacionadas de forma diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observem aí a razão da velocidade e o tempo. 20 está para 30, assim como 30 está para 20. Bom, observem que à medida em que eu aumento a velocidade de 20 para 30, eu diminuo a velocidade de 30 para 20. Ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. À medida em que eu aumento a velocidade de 20 para 30, eu tenho uma diminuição do tempo de 30 para 20 horas. Vamos ver a outra razão. 20 está para 40, assim como 30 está para 15. À medida em que eu aumento a velocidade de 20 para 40, ocorre uma diminuição do tempo de 30 para 15. Ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Na razão 20 está para 60, assim como 30 está para 10, observem que, à medida em que se aumenta a velocidade de 20 para 60, tem-se uma diminuição no tempo de 30 para 10 horas, ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Na razão de 20 está para 80, assim como 30 está para 7,5, também acontece o mesmo. Aumenta-se a velocidade e diminui-se o tempo em horas. São grandezas, portanto, inversamente proporcionais. O mesmo acontece nas razões de 20 está para 100, assim como 30 está para 6. Tem-se também uma diminuição do tempo à medida em que aumenta-se a velocidade. Na razão de 20 para 120, assim como 30 está para 5, também acontece uma relação de grandezas inversamente proporcionais. E na última, 20 está para 150, assim como 30 está para 4, à medida em que tem-se um aumento da velocidade, tem-se uma diminuição do tempo. Portanto, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Aí na próxima questão tem-se o seguinte: escreva a expressão algébrica que representa a situação descrita a seguir, empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite. Comprei 4 litros de leite. Paguei com uma nota de R$ 20 e recebi R$ 4 de troco. Encontre o preço do litro de leite e responda as perguntas abaixo. Então, ele está dizendo o seguinte, que P é o preço de 1 litro de leite. Ele escolheu P para representar o valor de 1 litro de leite, certo? Aí na situação ele diz: comprei 4 litros de leite. Se P representa 1 litro, então 4 litros vão ser representados por 4P. Na situação, ele diz que pagou esses 4 litros de leite com uma nota de R$ 20 e ele ainda recebeu R$ 4 de troco. Portanto, nós podemos pensar o seguinte, que 4P, que é a quantidade de leite que ele comprou, 4 litros de leite, somados a R$ 4, que é o troco que ele obteve, isso vai ser igual a 20, correto? Porque ele vai comprar 4 litros de leite pelo valor 4P. Se nós somarmos isso com o troco, nós vamos ter o valor de R$ 20, que é o total que ele tem. Portanto, se nós observarmos, essa é a expressão que representa
a expressão algébrica que representa essa situação descrita. Em seguida, ele pede para nós encontrarmos o preço do litro de leite. Então, nós queremos encontrar o valor de P. Basta isolarmos P na expressão algébrica que encontramos, ou seja, 4P mais 4 é igual a 20. 4P, portanto, será 20 menos 4. 4P será igual a 16 e P será igual a R$4. Então, P é o preço de 1 litro de leite, certo? Então, 1 litro de leite custa R$4. Na seguinte atividade, ele diz o seguinte, na letra A. Se você comprasse 3 litros de leite, qual o valor total a pagar? Bom, se 1 litro de leite, que é igual a P, custa R$4, se eu comprar 3 litros de leite, eu posso calcular isso fazendo 3 vezes R$4. E isso resulta em R$12. Então, 3 litros de leite vão custar R$12 para mim. Quanto você deveria receber de troco ao pagar a compra com uma nota de R$20? Muito simples. Se eu gastei 12, tenho uma nota de 20, basta subtrair 12 de 20, obtendo então um troco de R$8. Na letra B, ele diz o seguinte: considere X, quantidade do produto, e Y, preço total a pagar, e preencha a tabela abaixo. Então, você tem aí os valores de X e a expressão Y, que é igual a 4x. Então, X, para todo valor que eu tiver de X, o meu Y será 4 vezes esse valor, 4 vezes X. E aí, ele pede para nós substituirmos os valores de X dados nessa tabela para encontrarmos, então, os valores de Y e, então, encontrarmos as coordenadas. Então, vamos lá. Se X igual a 0, Y vai ser 4 vezes 0, pela expressão que temos, ou seja, Y será igual a 0. Preenchendo na tabela, X igual a 0, Y igual a 0. E aí, vamos ter as coordenadas x0 e y0. Se x igual a 1, y será igual a 4 vezes 1. Isso vai resultar em 4. Portanto, eu não vou preencher aqui na tabela, pessoal, porque para mim fica um pouco difícil. Mas tenham consciência de que vocês precisam explicitar esses valores na tabela, preencher a tabela inteira corretamente, assim como eu fiz com o valor com x0 e y0. Beleza? Então, vamos lá. Para x igual a 2, teremos y igual a 4 vezes 2, ou seja, y será igual a 8. Para x igual a 3, teremos y igual a 4 vezes 3, ou seja, y igual a 12. E para x igual a 4, teremos y igual a 4 vezes 4, ou seja, y é igual a 16. Então, preencham aí esses valores na tabela, tá bom, pessoal? Em seguida, na letra C, ele diz o seguinte: marque os pontos x e y obtidos na tabela acima no plano cartesiano apresentado a seguir. Una os pontos e responda: as grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para x igual a 0 e y igual a 0, no gráfico nós vamos marcar esse ponto, x0 e y0. E ele vai estar exatamente aqui. Para x igual a 1, temos y igual a 4.
Esse valor no gráfico será marcado aqui, ó. Para x igual a 2, eu tenho y igual a 8. Esse valor será marcado aqui. Para x igual a 3 e y igual a 12, temos o seguinte ponto representando no plano cartesiano. Para x igual a 4 e eu tenho y igual a 16. Então, esse ponto, essa coordenada marcada no plano estará localizado mais ou menos aqui. Agora, basta nós unirmos esses pontos por meio de uma reta. E aí vai ficar assim, ó, a reta vermelha aí. Observem que essa reta é de uma função do primeiro grau, tá? Não sei se vocês conseguem perceber isso agora. Mas, enfim, não é nem essa a nossa intenção aqui, mas só por curiosidade. Então, os pontos são marcados no plano cartesiano dessa forma e são unidos por meio de uma reta, beleza? Agora, nós queremos saber se as duas grandezas, quantidade do produto, indicadas pelo valor de x, e preço do produto, indicadas pelo valor de y, se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ora, basta nós observarmos o comportamento no gráfico. O que nós vimos nos slides anteriores? Que, à medida em que eu aumento a quantidade do produto, se eu aumentar também o preço do produto, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Agora, se à medida que eu aumentar a quantidade do produto, eu tiver uma diminuição do preço do produto, então, nesse caso, teremos grandezas inversamente proporcionais. Observem aí. Para x igual a 0, e para x igual a 1, nós temos um aumento da quantidade de 0 para 1, certo? Ok. À medida em que eu aumento a quantidade do produto de 0 para 1, eu tenho um aumento do preço total do produto de 0 para 4. Observem no gráfico que, como é uma reta que cresce, é uma reta crescente, ela só cresce. Então, à medida em que eu aumento os valores da quantidade do produto, eu também aumento os valores do preço do produto. Ou seja, temos aqui a representação de grandezas diretamente proporcionais. Então, à medida que aumentamos a quantidade do produto, o preço vai aumentar de R$4. De 4 em 4 reais. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Tio Frank na área. Tô morrendo de saudade de vocês, galerinha. Por isso que eu estou aqui para ajudar a Amanda a corrigir a atividade 4. Vamos lá? Então vem comigo. Um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora gasta 3 horas em determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, ou seja, ela não vai se alterar nesse tempo, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas? Vamos pensar um pouquinho? Você sabe muito bem que quando eu aumento a velocidade do meu veículo, o que acontece com o meu tempo? Ele diminui, certo? Beleza. Neste caso aqui, como o tempo vai dobrar de 3 para 6, a nossa velocidade deve diminuir. Quanto? A metade. Se o tempo dobrou, ela vai diminuir a metade. Beleza? Então, seguindo esse raciocínio, nós temos 120 km, divide por 2, você vai encontrar 60 km. Então, a velocidade desse caso vai ser de 60 km por hora. Pegou a ideia, galerinha? Ficou fácil. Aqui o tio Frank não usou a regra de 3, nós usamos o raciocínio lógico. Show? Beleza. Agora a próxima pergunta. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Olha, como nós vimos,
conforme eu vou aumentando a minha velocidade, o meu tempo diminui. Então, olha só para você ver a relação. Uma aumentou, a outra diminuiu. Nesse caso, então, elas são inversamente proporcionais. Beleza, galerinha? Show de bola! Espero que vocês estejam entendendo tudo aí, estejam acertando as atividades. E lembre-se, qualquer dúvida, deixe em contato conosco aí que nós vamos estar te ajudando. Valeu? Fica com a Amanda aí agora para a correção das outras atividades. Um abração, tchau, tchau! Na questão número 5, ele diz o seguinte: analise o gráfico abaixo e responda ao que se pede. Então, observem aí nesse gráfico que nós temos a quantidade de leite em litros em função da quantidade de sorvete em quilos que se pode produzir com esse leite. Então, para cada litro de leite representado no eixo X, eu consigo fazer uma quantidade de sorvete em quilos representada no eixo Y. Então, observem aí, para fazer 3 quilos de sorvete, quantos litros de leite são gastos? 6, exatamente. Com 2 litros de leite, quantos quilos de sorvete é possível fazer? 1 quilo, exatamente. E aí ele diz o seguinte: para fazer 2 quilos de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Então, para fazer 2 quilos de sorvete, são gastos 4 litros de leite. Muito fácil, é só olhar e observar, né? Com 8 litros de leite, posso fazer quantos quilogramas de sorvete? Bom, é muito simples, basta a gente olhar lá no eixo X, onde está representado a quantidade de leite em litros, e identificar onde está o 8 litros. 8 litros dá para fazer 4 quilos de sorvete, exatamente. Na letra C, para fazer 5 quilos de sorvete, preciso de quantos litros de leite? 5 quilos de sorvete, 10 litros de leite. Então, para fazer 5 quilos de sorvete, é preciso 10 litros de leite. Ô, louco, hein? É muito leite. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? É aí que tá. Agora, a gente precisa observar o gráfico e observar como que se comportam as nossas grandezas de litro e quilos, né? Aí no gráfico. Então, observem aí. Para fazer 2 quilos de sorvete, são gastos 4 litros de leite. Para fazer 3 quilos, são gastos 6 litros. Para fazer 4 quilos, são gastos 8 litros. Para fazer 5 quilos, são gastos 10 litros. Então, observem que à medida que eu aumento a quantidade de leite, eu consigo fazer mais ainda sorvete. Então, à medida em que eu aumento a quantidade de litros de leite, eu também aumento a quantidade em quilo de sorvete produzido. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Na letra E, ele diz o seguinte: com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Bom, nós já vimos que com 4 litros de leite, podemos produzir 2 quilos de sorvete. Com 100 litros de leite, quantos quilos iremos produzir? Basta utilizar uma regra de 3. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter x é igual a 100 vezes 2 dividido por 4. Teve uma diferencinha aqui na formatação da fórmula, pessoal, mas essa é a fórmula, 100 vezes 2 dividido por 4. Isso vai nos dar, se você fez aí,
E você acertou um resultado de X igual a 50 quilos. Então, com 100 litros de leite, eu consigo fazer 50 quilos de sorvete. Na número 6, ele diz o seguinte: leia com atenção a receita a seguir e responda as questões abaixo. Receita de bolo da Lili para 5 pessoas. Ingredientes: 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, 1 copo de 200 ml de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 copo de 200 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí você tem o modo de preparo, onde você tem que bater todas as claras em neve, depois misturar a gema do ovo e o açúcar, acrescentar a farinha, bater bastante, depois acrescentar o fermento, enfim. E aí todo aquele processo, né, para fazer um bolo. Então, e depois ele diz o seguinte, né, uma dica, acrescentar umas raspinhas de limão para dar aí um saborzinho de limão, né, para quem gosta de bolo de limão. Aí na letra A ele pergunta o seguinte: para se fazer 2 bolos utilizando essa receita, precisa-se de quantos copos de farinha de trigo? Bom, para fazer um bolo, né, por essa receita, a gente sabe que é preciso 2 copos de farinha de trigo. Então, para fazer 2 bolos, provavelmente serão 4 copos, é o dobro, certo? Na letra B, ele diz o seguinte: para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Bom, nós sabemos que um bolo desse dá para 5 pessoas. Nós queremos servir 40 pessoas. Quantos bolos, então, vão ser precisos para servir 40 pessoas? Basta fazermos uma regra de 3 novamente. E aí nós vamos encontrar que, fazendo a multiplicação cruzada, x vezes 5 igual a 40. Isso vai nos dar um valor de x igual a 8. Então, para servir 40 pessoas, é preciso fazer 8 bolos com essa receita. Na letra C, ele diz: mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Bom, sabemos que aqui para um bolo são gastos apenas 3 ovos. Se ela usou 12 ovos, 1 dúzia, quantos bolos então ela fez? Fazendo novamente a multiplicação cruzada, nós vamos ter 3 vezes x igual a 12. Isso vai nos dar um valor de x igual a 4 bolos. Então, ela usou 1 dúzia de ovos para fazer 4 bolos. Depois, ele diz o seguinte: quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? Bem, ela fez 4 bolos, certo? Bom, um bolo serve 5 pessoas. Se ela fez 4 bolos, quantas pessoas podem comer esse bolo? Esses bolos, né? Novamente, por uma regra de 3, fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter x igual a 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, 20 pessoas podem ser servidas com esses 4 bolos feitos pela minha mãe. Depois, na letra D, ele diz o seguinte: dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente. Com 1 litro de leite, posso fazer quantos bolos? Bom, para fazer um bolo, aqui está escrito que é gasto 1 copo de 200 ml de leite. Então, para fazer um bolo, é gasto 200 ml de leite. Para fazer quantos bolos que nós vamos utilizar 1000 ml de leite? Porque lembrando que 1 litro é igual a 1000 ml.
Logo, fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter x vezes 200 igual a 1.000. Fazendo aí a conta, nós teremos x igual a 5 bolos. Então, para fazer, dispondo, né, de todos os demais ingredientes, se eu tiver 1 litro de leite, eu consigo fazer 5 bolos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Muito obrigada. Até a próxima semana. E é isso aí. Fiquem atentos aí para as medidas de prevenção ao coronavírus. Use máscara, lave as suas mãos, mantenha uma distância segura das pessoas. Salve vidas!